Tá, e agora a gente volta com a Júlia Firmino, trazendo os detalhes a respeito das negociações, das costuras, dos apoios, alianças para as eleições desse ano, porque falou conosco na Jovem Pan o presidente do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, justamente sobre o que se espera desses acordos todos. O Marcos Pereira falou de manhã, no Jornal da Manhã conosco, e quem tem os detalhes é a Júlia Firmino. Bem-vinda, Júlia. Oi, Koba, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. É isso. Hoje, em entrevista, então, à Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que as chances do partido apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão abaixo da média. Essas falas foram feitas, a gente tem inclusive um trecho do que disse o Marcos Pereira. Vamos acompanhar? Vamos dizer que tem chance, mas eu não queria dar nota aqui, porque eu sou ruim de dar nota, entendeu? Eu fui professor de Direito Penal durante 5 anos e, assim, dificilmente os alunos tiravam 10 e dificilmente tiravam 0 também. Na prova de que a média é 5, está abaixo da média. Quando a gente vai para a Câmara, dos 44 deputados, a gente tem aí uns 10 ou 12, mais ou menos, que se alinham mais um pouco ao governo atual, até porque são parlamentares do Nordeste. E isso influencia muito, a gente sabe como é que funciona a geopolítica do nosso país. Agora, os outros parlamentares, os outros 32, são de estados e de posicionamento de centro-direita. Eu não posso ir contra a maioria, então por isso que eu digo que está abaixo da média. Essas falas, então, de Marcos Pereira, que também destacou que a decisão formal, o apoio formal, seja para Lula ou então para Flávio Bolsonaro, só deve vir no segundo semestre agora de 2026, justamente porque deve depender do cenário eleitoral em relação, depois, aliás, da janela partidária, que vai se encerrar em 4 de abril, ou seja, ainda tem um tempo para isso acontecer. Agora, em relação ao cenário aqui de São Paulo, de onde a nossa equipe fala, em relação ao estado de São Paulo, o que Marcos Pereira disse é que Tarcísio deve atuar como um importante aliado na disputa presidencial, porque para Marcos Pereira, Tarcísio deve vir, então, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso porque, para Pereira, Tarcísio, é quase que improvável, impossível ele sair, mudar de ideia e lançar a sua candidatura à presidência da República. A gente segue acompanhando tudo por aqui e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Koba. Obrigado, viu? Júlia Firmino falando ao vivo daqui de São Paulo sobre as negociações da política e para onde irão os partidos. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade a respeito dessas falas conosco aqui na Jovem Pan, do Marcos Pereira, presidente da sigla do Republicanos. Zé, para onde irá o partido, hein, nesse ano aí? Porque se o Tarcísio, que é talvez um dos maiores nomes dentro da sigla, já anunciou e fala todo dia, porque é cobrado por isso, que estará com Flávio, a tendência é que o Republicanos também esteja com ele, né? Pois é uma fala muito interessante, do deputado Marcos Pereira, que é uma pessoa muito boa, muito racional, né? Esse partido Republicanos, ele começou de uma proposta de uma igreja evangélica universal de ter um deputado por estado. Começa a racionalidade por aí, quer dizer, a possibilidade de um grupo evangélico de ter uma representação na Câmara dos Deputados. E aí começou o partido, e eu acho isso muito justo. Por que não ter a voz dos evangélicos no Supremo, ter a voz dos evangélicos na Câmara dos Deputados, no Senado? Cresceu muito, a bancada evangélica cresceu. Então essa é a origem do partido. Não significa que todos que estão lá são evangélicos ou que estão para defender a igreja. E aí o partido cresceu, e o que está acontecendo? É exatamente isso que ele falou. Hoje, esses partidos, eles têm deputados que dependem de apoio do Lula e dependem de um apoio ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como a maioria quer ficar do lado do Flávio, a ideia é que não faça nada, né? É a tendência. É a estratégia do presidente Lula. Ele não pôde fazer aliança no que a gente chama no atacado. Como é que é isso? Pega o presidente do partido e leva o partido para oficialmente apoiar o candidato.
Aí, como não tem isso, ele vai dividir os partidos. Então, todos esses partidos, PP, PTB, União Brasil, Republicanos, todos eles têm deputados que apoiam o governo. A reforma ministerial agora, por exemplo, vai garantir essa divisão, né? Os ministros, os partidos vão colocar técnicos e serão ministros com controle remoto. Olha o que o Brasil está inventando. É ministro com controle remoto. Quer dizer, estou em campanha, não sou ministro, mas mando no ministério, preciso disso para fazer campanha, é a política torta do Brasil. Então, é exatamente isso que ele falou. Haverá divisões, porque quem é que vai contra Lula em algumas regiões do Nordeste? Nem o presidente da Câmara está topando essa parada. Alan Gani. Olha só, eu acho interessante, né? O Zé descreveu muito bem, né, como que funciona essa lógica aí fisiológica, né, de interesses tão divergentes. Agora, eu acho muito interessante que ele deixou uma porta aberta. Ele fala o seguinte, olha, a probabilidade de eu apoiar está abaixo da média. Então, veja, ele não fechou questão, liberando lá todo mundo para fazer alianças com o Flávio Bolsonaro ou que eu vou fazer aliança com o Flávio Bolsonaro. Ele deixa uma porta aberta ali dizendo, olha, o republicano está na área e, a depender de como vai estar o cenário eleitoral, o presidente Lula, né, nas pesquisas, caso ele seja o candidato, ou as emendas, aí talvez que esta probabilidade que esteja abaixo da média, ela suba para cima da média. Ah, mas isso seria possível? Ora, a gente já viu isso com o Ciro Nogueira, uma declaração ali, né, de um alinhamento mais próximo ao presidente Lula. Ô, Piperno, os líderes partidários, os presidentes de partido, tendem a deixar sempre essas portas abertas, né? Não são eles aqueles mais posicionados, parece, em relação à política. Principalmente esses partidos mais ao centro, centro-direita, centro-esquerda. Piperno. Bom, eu acho que, claro que aqui no Brasil reina a cara de pau, né? Porque, afinal de contas, todos eles têm algum posicionamento ideológico, mais ou menos definido, mas nessa hora o que vale mesmo são outros interesses. Então, quando o Marcos Pereira fala, então, a possibilidade de apoiar o presidente Lula está abaixo da média e tal, mas nós temos uns 10, 12 deputados e tal, ou seja, ele já está fazendo um aceno e eu acho que nas entrelinhas ele já deixa algo muito favorável ao presidente Lula, que é o seguinte, o presidente Lula sabe melhor do que qualquer um de nós que ele não vai obter o apoio de nenhuma dessas legendas de porteira fechada, não vai ter acordo de coligação, mas ele consegue neutralizar o apoio formal dessas legendas ao outro lado, coisa que não aconteceu em 2022. Então, em 2022, republicano, PP, União, essa turma toda estava formalmente com o presidente Bolsonaro e isso não vai acontecer agora. Pediu, Zé. Olha, Piperno, a gente está discutindo essa história de apoio, mas a política mudou e estou convencido de que não vale nada. Não adianta um latifúndio eleitoral aí de partidos políticos. Hoje a base é o voto lá na urna direta e pronto. Já foi assim, hoje não é mais. Eu concordo com o Zé. A única vantagem é que poderia dar um tempo a mais de televisão, mas que também já não tem o mesmo impacto de antes. Por exemplo, a coligação do Alckmin em 2018 tinha lá uns 10 partidos, um monte dessa turma do Centrão, e não resolveu absolutamente nada. Agora, por exemplo, Marcos Pereira também, entrevista publicada hoje no jornal o Globo, ele já manda um recado lá para o outro lado. Ele fala, bom, então, né, o PL, pelo jeito, não precisa da gente no Rio de Janeiro, porque o Flávio já anunciou o apoio a fulano, Beltrano, deu lá a vice para o PP, o outro candidato ao Senado vai ser do União, e nós ficamos fora. Como nós ficamos fora, nós também vamos poder fazer o que a gente bem entende. É assim que vai ser. O Republicanos no Rio de Janeiro é um Republicanos importante, é o do Marcelo Crivella, enfim, tem ali um histórico relevante que não pode ser totalmente desprezado nas alianças, né? Mas olha, só para finalizar, eu queria dar minha opinião sobre isso também, essa coisa do tempo de TV e tal. Eu acho que isso não pode ser subestimado. O Alckmin, em 2018, não teve a votação toda expressiva, mesmo com tanto tempo de TV, porque ele não estava num dos polos. Agora, quando você está ali disputando,
Cada minuto de tempo de TV é muito importante, viu? É como aquela coisa, enfim, do sujeito que vai lá fazer um trabalho para o outro, uma reza para o outro, ou seja, é aquela coisa, eu posso não acreditar, mas atrapalhar não vai. Então, se tiver um tempo a mais de TV, é assim, eu não sei se vai resolver o meu problema, mas atrapalhar não vai. A gente se lembra da eleição municipal aqui, tempo de rádio e TV fez diferença na campanha negativa contra o Pablo Marçal, principalmente, né? Empurra de um jeito ou de outro o resultado final. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos.